Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Em onda de violência, homem morto com 10 tiros em Patos de Minas. 3 assassinatos e 2 tentativas de homicídio foram registradas em menos de uma semana. E a gente mostra também. Carreta desgovernada bate em veículo e destrói portão de residência. Carro roubado é interceptado na MGC 354 em Presidente Olegário. Patos de Minas teve mais de 400 acidentes de trânsito em 2022, atendidos pelos bombeiros. Inscrições para candidatos ao Conselho Tutelar de Patos de Minas terminam nesta quinta-feira. Os preparativos para a mudança de endereço da Câmara Municipal. Futebol. Cruzeiro vence o Náutico e se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil. Atlético, América e Tombense decidem classificação nesta quarta. Módulo 2 do Mineiro começa no fim de semana e jogos serão transmitidos pela NTV. A atualização dos números da dengue no estado e em Patos de Minas. Os tratamentos que podem evitar sífilis congênita repassada pela gestante ao bebê. Depois de acidente de trabalho, o pintor cobra tratamento de saúde adequado para conseguir retomar atividades. Moradora do bairro Lagoa Grande reclama dos transtornos causados por moradores de rua. Assuntos do NTV News que começa a partir de agora. Patos de Minas registrou na noite desta terça-feira mais uma ocorrência de homicídio e em meia onda de violência que tem assustado a população. Em menos de uma semana foram 3 assassinatos e 2 tentativas de homicídio. Vinícius Pereira da Silva, de 24 anos, foi morto na porta da própria casa. Por volta das 8 horas da noite, ele teria sido chamado no portão quando 2 homens em uma moto abriram fogo contra a vítima. O homem sofreu 10 disparos. 2 indivíduos em uma motocicleta passaram pelo local e o chamaram em sua residência. Posteriormente, quando ele abriu o portão, foram efetuados esses disparos de arma de fogo. O corpo de bombeiros foi acionado e no hospital lá foi constatado o óbito do Vinícius. Conforme relatos do médico do hospital regional que o atendeu, ele foi vítima de 10 disparos, sendo 6 disparos na região do tórax, 2 na cabeça, 1 no queixo e 1 na perna. Tanto autores quanto motivação do crime ainda seguem sendo investigados. A vítima tem algumas passagens policiais. Levantamos aí que ele possui algumas passagens policiais, mas ainda não conseguimos aí precisar se o Vinícius tinha envolvimento com crimes pretéritos aí em relação aos homicídios aqui na cidade de Patos de Minas. Na MGC 354, nesta quarta-feira, em Presidente Olegário, a Polícia Militar Rodoviária recuperou um veículo que foi roubado por 3 homens armados na cidade de Brasilândia. O motorista tentou fugir do cerco, mas o carro acabou sendo alcançado. Após abandonarem o Saveiro, um dos envolvidos acabou sendo preso. Os outros 2 conseguiram escapar da polícia. Dados levantados pelo Corpo de Bombeiros mostram que Patos de Minas registrou em 2022 mais de 400 acidentes de trânsito. Entre as principais causas estão desatenção, desrespeito à sinalização e o excesso de velocidade. No dia 15 deste mês, 2 caminhões perderam o controle da direção e saíram da pista enquanto seguiam pela MGC 354 em Presidente Olegário. O motivo do acidente seria a pista molhada por causa da chuva. Já no dia 11, uma colisão entre caminhão e bitrem deixou 2 homens feridos na Avenida JK. O acidente aconteceu por volta das 13 horas, quando um caminhão carregado com tintas colidiu com um bitrem que atravessava a pista central da via. Um outro acidente foi registrado no dia 4 deste mês na rodovia Natalino Caixeta, mais conhecida como Estrada da Serrinha. Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas. 2 veículos seguiam da Ponte do Arco para a BR-365. Um dos condutores tentava entrar em uma estrada vicinal quando o carro foi atingido na traseira pelo segundo veículo. Estes são apenas alguns dos acidentes de trânsito registrados em Patos de Minas no ano de 2023. Em 2022, foram 410 ocorrências de trânsito atendidas pelo Corpo de Bombeiros, o que significa cerca de 34 acidentes por mês.
Neste ano não tem sido diferente. Foram 81 acidentes registrados de janeiro a março de 2023, a maioria por desatenção e desrespeito à sinalização. Pelo que nós percebemos, eu diria que são 3 principais causas. Primeira, pressa, a pessoa às vezes imprime ali uma velocidade maior do que deveria. Segunda, desatenção, que às vezes a pessoa está ali dirigindo, mas está conversando com outra pessoa, está mexendo no telefone, não está atento ao trânsito. E a terceira causa é o desrespeito à sinalização de trânsito, Então tem ali uma faixa de pedestre, a pessoa não percebe, tem uma sinalização de pare, a pessoa não percebe. Então basicamente eu diria que essas são as 3 principais que a gente percebe no nosso dia a dia. A maioria ainda é de acidentes com vítimas de ferimentos leves, mas uma equipe do Corpo de Bombeiros é sempre enviada para atender a ocorrência caso haja pessoas feridas. Desde que esse problema, essa colisão no trânsito, tenha gerado alguma vítima, nós vamos até o local e conduzimos para o hospital, Então, se a pessoa sentiu qualquer dor, qualquer coisa, ela pode ligar no telefone 193 que nós estamos à disposição. Entretanto, a principal orientação ainda é dirigir com atenção de forma preventiva. Primeiro é ter mais paciência e mais cordialidade no trânsito, ter mais atenção, Quem estiver conduzindo aquele veículo que não se distraia fazendo outras coisas. E também ter cuidado com a sinalização de trânsito e respeitar a sinalização de trânsito. Em instantes aqui do News, inscrições para candidatos ao Conselho Tutelar de Patos de Minas terminam amanhã, quinta-feira. Os preparativos para a mudança de endereço da Câmara Municipal e você vai ver que ferramentas não conseguem acompanhar o ritmo da geração de conteúdos das deepfakes. Termina amanhã as inscrições para a escolha dos novos conselheiros tutelares em Patos de Minas. Veja quem pode e como participar. O processo para a escolha dos novos conselheiros tutelares de Patos de Minas será realizado em 2 etapas. A primeira é eliminatória. O candidato terá a documentação analisada, fará a prova escrita e avaliação psicológica. A segunda etapa é classificatória, terá o registro da candidatura e participará da eleição. Para participar do processo, é exigido que o interessado tenha mais de 21 anos, resida em Patos de Minas há pelo menos 2 anos, esteja em dia com as obrigações eleitorais e militares, não tenha sido demitido ou afastado da função de conselheiro tutelar nos últimos 5 anos e não ter impedimento com o ECA e lei da ficha limpa. A inscrição termina nesta quinta-feira e deve ser realizada na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que fica no antigo Fórum, na Avenida Getúlio Vargas. Toda a documentação exigida deve ser apresentada: identidade, CPF, título de eleitor, certidão de que está quite com a Justiça Eleitoral, certidão de alistamento militar para os homens, declaração de residência em Patos de Minas, certificado de conclusão do ensino médio ou curso superior, certidões civil e criminal negativas e atestado de antecedentes criminais, nada consta. A mudança da Câmara Municipal de Patos de Minas para o Palácio dos Cristais, antigo campus da UFO, continua em andamento. Hoje foi apresentado o projeto arquitetônico para a reforma da edificação. Os servidores aguardam a aprovação do projeto pelo Conselho Deliberativo Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural. Na reunião do próximo dia 10, terá então, a partir daí, o início dessa reforma. A mudança da Câmara Municipal de Patos de Minas para o Palácio dos Cristais, na Avenida Getúlio Vargas, foi confirmada há cerca de 1 ano durante a gestão de Ezequiel Macedo à frente da presidência da Câmara. Nesse intervalo, o prédio foi desocupado para receber as novas instalações. Nesta semana, um novo passo foi dado para efetivar a mudança da sede da Câmara. Uma visita foi feita para apresentar a estrutura da nova sede aos servidores. Primeiramente, eu quero ressaltar que nada é feito sozinho, Foram a união de pessoas, um projeto desse feito a várias mãos. A gente tem que salientar que foi um pedido feito, pelo vereador Mauri, na gestão ainda do então
ex-presidente Ezequiel e agora que possa concluir, graças a Deus, na minha gestão. É necessário, claro, coragem e determinação para fazer isso, mas eu conto também com o apoio da mesa diretora e os demais vereadores da Câmara Municipal de Patos de Minas. Inicialmente, todos os servidores ocuparão as salas na estrutura já existente e, posteriormente, um anexo será construído para as instalações definitivas dos gabinetes, bem como a ampliação do estacionamento da nova sede. Num primeiro momento, o Palácio dos Cristais passará por uma readequação essa que permitirá com que aporte os servidores da Câmara Municipal. Num segundo momento, será feita uma edificação ao fundo do Palácio dos Cristais, onde será feito um estacionamento, uma plenária para que possa dar uma melhor comodidade para toda a população de Patos de Minas assistir e participar das reuniões ordinárias e extraordinárias, né? E nos demais segmentos, nos demais pavimentos, nós teremos os gabinetes dos vereadores. E temos que pensar Patos daqui 150, 200 anos também. Por que eu falo isso? A nossa cidade, com certeza, com a pujança que ela vai ser uma outra cidade, terá um número maior de pessoas. E um número maior de pessoas no futuro, né, reforço daqui uns 150, 200 anos, demandará mais vereadores. E assim a gente já pensa em fazer uma edificação com um número maior de salas. Nesse período, as reuniões serão realizadas no Salão do Júri do antigo Fórum, também na Getúlio Vargas. Os prazos ainda são incertos, pois há questões burocráticas a serem resolvidas e muita coisa na estrutura do prédio para ser reformada. É necessário a gente fazer a utilização do antigo Fórum, porque nós não temos aqui um espaço para adaptar para plenário, né? Dado o número de servidores que hoje a Câmara tem. Então nós vamos utilizar o Salão do Júri do antigo Fórum para que possa acontecer as nossas reuniões lá. Salientando que até o momento em que tenhamos a nossa edificação ao fundo pronta. Tem que colocar também o papel de simbolismo de poder que o Palácio dos Cristais tem em Patos de Minas, tem o seu valor histórico, cultural na cidade. Inclusive, nós utilizaremos o espaço do antigo plenário aqui do Palácio dos Cristais como um memorial, né, para contar toda a história, tudo que aconteceu e o simbolismo dele aqui dentro de Patos de Minas. Então, dia 10 de maio agora, já será deliberado na reunião, né, com o DEPAC sobre essas adequações que serão feitas aqui, porque a gente precisa do parecer do patrimônio histórico para falar o que pode ser feito dentro do Palácio dos Cristais. Nós respeitaremos todas as decisões, né, e a gente quer somar realmente para que possa ter uma utilização melhor do Palácio dos Cristais. Mas é uma economia também para o município, que deixando de pagar o aluguel da Câmara, terá de imediato cerca de R$30 mil de recursos. No início da nossa administração e também na época o presidente Ezequiel, pedido do vereador Mauri da JL, a gente passou a discutir essa situação, que agora está na gestão do presidente Gladstone, da Câmara, e agora isso vai se concretizar, o prédio já vai passar para o poder da Câmara para fazer as intervenções que eles julgarem necessárias para passar a Câmara para cá. E aí a UFO ficava aqui nesse espaço, hoje a UFO, o pessoal que ficava aqui está lá num prédio da FEPAM, do Unipam. A gente também paga, já há alguns anos a Prefeitura paga um aluguel na Major Jerônimo, no prédio lá dos laboratórios da UFO e também lá nos Pavonianos. Como a gente fez uma gestão junto ao governo do estado, conseguimos o recurso para terminar o campus da UFO, R$15 milhões, a obra está em ritmo acelerado, a gente espera que com a conclusão do novo campus, a gente possa sentar novamente com a UFO e rediscutir esses aluguéis para que o município não pague mais esses aluguéis e economize esse dinheiro, já que eles vão ter o prédio definitivo. Mas isso, no seu tempo, importante dizer que a economia já imediata é de R$30 mil mensais para a população, porque pagam ali hoje 50 na Câmara, aqui não vai pagar nada e a gente pediu, a UFO cedeu gentilmente, foi para um outro prédio que está custando 20, mas é temporário, né? Porque quando ficar o campus pronto, como eu falei, aí a gente sai desse custo também. As ferramentas digitais para identificar os chamados deepfakes não conseguem acompanhar o ritmo de geração de conteúdo da internet. Essa é a conclusão de um estudo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Manipuladas por inteligência artificial, as deepfakes chamam a atenção pela aparência realista e por promoverem a desinformação. As fotos de Donald Trump, ex-presidente americano em luta corporal contra policiais e logo depois na cadeia, com roupa de presidiário, fizeram muita gente acreditar que as cenas eram reais. Teve ainda quem foi pego de surpresa quando o Papa Francisco surgiu em grande estilo,
vestindo um badalado casaco branco. Mas uma montagem falsa com aparência bastante realista. O chamado deepfake, com o uso da inteligência artificial, troca o rosto de pessoas em fotos e vídeos, sincroniza movimentos labiais, expressões e manipula vozes. Na maioria dos casos, os resultados são bem convincentes. O ritmo da geração dessa prática é tão veloz que as ferramentas digitais para identificar as imagens alteradas estão ficando para trás. Esse avanço preocupa por causa das reações que as deepfakes podem provocar na sociedade. Segundo o Índice de Inteligência Artificial 2023 da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, o algoritmo que teve o melhor desempenho na detecção de deepfakes de celebridades no ano passado foi de uma universidade australiana, com 78% de acertos. Essa tecnologia ainda está em desenvolvimento. Hoje, startups atendem principalmente a governos e empresas que desejam reduzir esse tipo de fraude. Plataformas como Facebook e Twitter não são obrigadas por lei a alertar sobre o conteúdo manipulado. O investimento em ferramentas para erradicar produções alteradas é relativamente baixo. Segundo a empresa de pesquisa HSRC, o mercado global de luta contra as deepfakes foi avaliado em 3,86 bilhões de dólares em 2020. Eu sou muito cética em relação à autorregulamentação. Eu acho que a autorregulamentação, quando esbarra no interesse comercial, sempre prevalece, pelo menos historicamente, o interesse comercial. Então tem que ter uma obrigatoriedade pelo poder público, que é a regulamentação, a lei, né? E aí com punição. Os métodos de detecção de deepfakes envolvem a comparação de características visuais, treinando computadores para aprender com exemplos, até a procura de características humanas, como o fluxo sanguíneo nos pixels de um vídeo. Só que a rápida proliferação dessa técnica requer algoritmos e recursos de computação mais desenvolvidos. Por enquanto, é cada um que tem que usar muito bom senso e checar a informação antes de repassar, porque senão, inconscientemente, mesmo que não seja intenção, você acaba repassando fake news, deepfake, e você faz um desserviço à sociedade. O problema é que muita gente ainda repassa fake news, notícias falsas, sem checar. Chega no celular, chega por meio dos grupos de mensagem, chega na rede social, né, não checa se é verdadeiro e sai repassando o que vira aí uma montanha, né, de notícia falsa espalhada, e até desmentir tudo isso, e até tentar, né, checar tudo isso por outras fontes, acaba aí gerando transtornos imensos que já resultaram inclusive em tragédia, questões relacionadas às fake news. As deepfakes, né, que começaram aí como uma brincadeira, também chegam a assustar pela aparência, né, verossímil, né, pela semelhança, né, praticamente igual dessas imagens criadas, né, no computador, que são muito parecidas, são praticamente idênticas às originais. Então aí cada vez mais as ferramentas têm dificuldade de distinguir as questões relacionadas às deepfakes. No caso das fake news, né, que é um outro problema de internet, é preciso que a gente cada vez mais tenha um pé atrás, seja cada vez mais mineiro e questione e fique meio assim com tudo, né? Ficar de olho. O mineiro tem fama de ser aí um pé atrás, de ser precavido com tudo. Então, é preciso que a gente, com relação à internet e com relação a informações que chegam ou a desinformações que chegam, a gente tem que checar sempre, né? E checar muito e buscar a informação correta para não repassar mentira por aí. Mas vamos fazer um rápido intervalo. Em instantes, a gente tem a previsão do tempo. E também vamos falar de futebol, né? O Cruzeiro venceu o Náutico e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Você vai ver que Atlético, América e Tombense decidem classificação nesta quarta. E módulo 2 do Mineiro começa no fim de semana com jogos transmitidos pela NTV. O Cruzeiro está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. O time estrelado derrotou o Náutico na noite desta terça-feira no Independência por 2-0, em uma partida difícil e também marcada pela emoção. O primeiro gol da Raposa saiu aos 9 minutos do segundo tempo. Bruno Rodrigues e Gilberto fazem tabela dentro da área. A bola cruzada passa pela defesa do Náutico e chega até o William, que aproveita para abrir o placar, fazendo o Cruzeiro 1-0 para alegria dentro de campo e nas arquibancadas do Independência. E o gol da classificação saiu aos 44 minutos. Bruno Rodrigues manda para o William, que pela direita cruza na medida para Richard cabecear certeiro, fazendo 2-0. O jogador não se conteve de emoção e, em meio à comemoração, tira a camisa e mostra a homenagem ao irmão que faleceu recentemente.
Ele se ajoelha, agradece e recebe o carinho dos companheiros de time e da torcida celeste. Todo mundo está se dedicando ao máximo, esse grupo merece, velho. Esse grupo, como o Richard falou agora aqui, é uma família. A gente não é um simples grupo de jogadores, a gente é uma família. E, cara, a gente merecia. A gente correu pra caramba, a gente batalha pra caramba. E Deus foi bom com a gente, velho. Deus é maravilhoso. E agora é só descansar, comemorar um pouco agora e sábado já tem mais uma guerra pra nós. Muito feliz, muito realizado. Dar parabéns ao grupo, que foi sensacional mais uma vez. Não deixamos de correr nenhum minuto. E poder sempre ajudar meus companheiros. Muito feliz. Agora descansar, que sábado já temos o brasileiro pela frente. E graças a Deus conseguimos a classificação, que era o mais importante. Agradecer também a nação, sempre é muito importante. Vai ser muito importante pra gente no decorrer do campeonato. Então, muito feliz e vamos cabuloso. Na coletiva pós-jogo, o técnico Pepa falou sobre o comportamento do time em campo e o apoio total do torcedor celeste. Foi muito difícil, mas muito importante. Nós tínhamos noção da... E a história do clube gigante como o Cruzeiro, não é? Somos o rei de Copas, não é por acaso. E temos esse objetivo, essa ambição. Agora sabemos que o jogo estava a meio, estávamos a perder 1-0 e não vale a pena estar com histórias que lá foi injusto, porque o futebol é marcar golos mais que o adversário. Sentimos que lá fizemos um jogo suficiente para trazer um resultado positivo, não conseguimos, mas focamos-nos a 100%. E essa sinergia que falou, eu já disse isto aqui, mas é arrepiante. Nós vamos buscar forças onde parece que não existe, mas foi um jogo perigoso. É um jogo porque tivemos muito volume ofensivo, perto de 25 remates, 16 cantos, mas a qualquer momento, se não fazemos golos cedo, a qualquer momento o Náutico, numa transição ou numa bola parada, pode criar ruído e criou 2 vezes pelo menos. Por isso é que eu digo que é um jogo perigoso, mas houve discernimento, houve muita intensidade. O gol ser marcado no último minuto obrigou-nos a estar sempre atrás do resultado. É verdade que nem sempre com as melhores decisões perto do gol, mas sempre com o pé na chapa, sempre com muita qualidade, com muita intensidade, com muita energia e também cabe-nos a nós fazer isso, trazer a torcida para o nosso lado e a torcida mais uma vez empurrou-nos de uma forma absurda, como disse, absurda no bom sentido. Também pela Copa do Brasil, o Atlético joga, né? Vai começar agora o jogo do Atlético às 7h30, né? Joga contra o Brasil de Pelotas. Você vê aí na tela os jogos de hoje. No primeiro confronto, o Galo venceu por 2-1 e se classifica com apenas um empate. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão será nas penalidades. Já o América, que também está aí na tela, encara o Nova Iguaçu às 21h30 no Independência. O Coelho venceu o jogo de ida por 2-1. No mesmo horário, Tombense duela com o Palmeiras no Parque do Sabiá, em Uberlândia. O time paulista venceu o primeiro jogo por 4-2. A missão do Tombense é bem mais complicada, né? Falar em futebol, começa no sábado a edição 2023 do Módulo 2 do Campeonato Mineiro. A URT estreia em casa na competição, recebendo o Boa Esporte no estádio Bernardo Rubingi. E você vai acompanhar o jogo ao vivo pela NTV. Vai começar o Módulo 2 do Campeonato Mineiro. 12 equipes brigam por 2 vagas na elite do futebol estadual. Eu colocaria como favorito, muito por conta da tradição, eu colocaria o RT, Uberlândia, Boa Esporte, né, o Norte, lá de Montes Claros, que vem forte numa sequência legal. Além disso, colocaria o Betim também, que é um time de investimento que vem batendo na trave nas últimas temporadas. Correndo por fora pelo trabalho, pelo elenco que está sendo montado também, pela seriedade do pessoal, pensando em estrutura, eu colocaria o Nacional de Muriaé. Na primeira fase, são 11 rodadas em pontos corridos. Os 2 piores times serão rebaixados. Os 6 melhores se enfrentam em turno e retorno para decidir o campeonato. O pontapé inicial será neste sábado e você pode acompanhar todas as emoções do futebol do interior ao vivo pela Rede Minas. Para mim, é um passo muito importante a uma valorização das coisas do interior, da unificação de Minas Gerais através das ondas da TV Minas e da Rádio Inconfidência, portanto, da EMC, e começando por uma paixão nacional, e Minas Gerais não fica atrás nisso, né?
a paixão pelo futebol. E você é nosso convidado para acompanhar o RT e Boa, sábado, a partir das 13h30 da tarde. Deixa eu fazer só uma correção. Eu disse que o jogo vai ser no Bernardo Rubindia, não. É no Jamba Maciel, no estádio da URT que acontece o jogo, né, contra o Boa no sábado. E a gente vai mostrar tudo para você aqui na tela da NTV, né, com a participação aí nessa transmissão via Rede Minas e NTV do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Agora vamos saber como fica o tempo em Patos de Minas e região. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser com elevação nas temperaturas. De acordo com o IMET, tendência de céu com muitas nuvens ao longo do dia e pode ocorrer instabilidade isolada no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. A umidade relativa do ar fica em 40%. Em Patos de Minas, variação entre 17 e 30 graus. Em João Pinheiro, de 19 a 33. Em Patrocínio, de 18 a 28 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, as temperaturas variam entre 19 e 33 graus. E em Monte Carmelo, mínima de 17 e máxima de 28 nesta quinta-feira. Daqui a pouco aqui no News, o FMG desenvolve projeto eficaz para queda de cabelo e sem efeitos colaterais. A atualização do número da dengue no estado e também em Patos de Minas e os tratamentos que podem evitar a sífilis congênita repassada pela gestante ao bebê. Zika não param de subir em Minas Gerais. Em Patos de Minas, foram confirmados 115 casos de dengue em 24 horas. Vamos conferir os números do último boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde. Os casos prováveis de dengue em Minas Gerais ultrapassam os 242 mil. Confirmados agora são 106.285. 54 pessoas morreram e 110 óbitos são investigados. Patos de Minas registrou 2.519 casos prováveis de dengue e em um dia confirmou mais 115 casos, que são agora 1.432. Uma morte segue em investigação e 3 foram confirmadas. De chikungunya em Minas Gerais, agora são 51.596 casos prováveis e 21.491 confirmados. 14 pessoas morreram e 14 mortes por chikungunya são investigadas. Patos de Minas registrou mais um caso provável de chikungunya. São 12 ao todo. Minas confirmou mais 3 casos de Zika. Agora são 21 e não há mortes. Em Patos, são 3 casos prováveis de Zika vírus. Continuando a falar de saúde, muita gente não sabe, mas é possível, por meio do SUS, fazer o teste para detectar a sífilis congênita, que é quando a doença é repassada pela gestante ao bebê. Por isso a importância de fazer o teste durante o pré-natal e tratar corretamente para evitar a transmissão. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível exclusiva do ser humano, causada por bactéria. Ela pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios, sendo a primária, secundária, latente e terciária. A primeira manifestação a gente chama de sífilis primária, que é o cancro duro. É uma feridinha que vai aparecer no local onde o germe entrou no organismo, geralmente na região genital. É uma feridinha que não dói e acaba desaparecendo espontaneamente. A maioria das pessoas nem percebe que está com ela. A sífilis secundária, quando a infecção já está circulando no corpo, ela é sistêmica e vai dar um quadro de febre, de mal-estar, às vezes dá manchas na pele, tem as roséolas palmoplantares, que são lesões na palma e na planta do pé, que são bem características da sífilis, facilita muito fazer um diagnóstico diferencial, mas pode aparecer também com simples mal-estar. Nós temos também a terceira fase, que é quando a gente já tem lesão de órgão-alvo, que pode ter lesão neurológica, demência, problema de coração. Isso acontece aí no decorrer de vários anos. Recentemente, o país tem registrado um aumento de cerca de 400%, ou seja, 4 vezes mais do que anos atrás, de casos da doença. As unidades hospitalares têm, inclusive, reforçado a orientação para a realização de testes rápidos para a identificação da doença ainda nos estágios iniciais, principalmente em gestantes, em que o risco e a gravidade da infecção
pode ser maior. Sempre foi muito prevalente na humanidade, historicamente a gente tem relatos da sífilis, ela convive aí muitos séculos já na história e atualmente ela está tendo um aumento de mais de 400% no Brasil, no mundo e aqui na nossa cidade também. E é grave e durante a gestação pode afetar o desenvolvimento do neném. Para os bebês, a sífilis congênita, como é conhecida, apresenta risco maior, pois pode causar o aborto espontâneo, má formação do feto ou mesmo a morte da criança até o 9º mês de gestação, além de outras sequelas após o nascimento. Em Patos de Minas, no ano de 2022, foram registrados 22 casos de sífilis congênita. Nos protocolos de pré-natal, a gente obrigatoriamente tem que fazer o rastreamento de sífilis durante a gestação, pelo menos uma vez a cada trimestre, no mínimo 3 vezes durante a gestação. Porque a mamãe que está com sífilis sem saber, ela vai transmitir através da placenta para o neném com consequências graves. A sífilis que atravessa a placenta pode ser causa de aborto, pode ter sequelas graves para o neném, pode ter lesões ósseas, malformações na face e pode também causar déficit no desenvolvimento neurológico da criança. E em casos mais graves, até o óbito do feto mesmo dentro do útero. Por isso, a identificação mais rápido possível é ideal para iniciar o tratamento mais breve. A sífilis tem cura e pode ser facilmente identificada. O interessante sobre a sífilis é que, além do rastreamento ser muito fácil, o tratamento é 100% de cura e barato, que é só com a bezetacil, a famosa penicilina benzatina, né? E é fácil de tratar, mas o principal é fazer diagnóstico. O principal é prevenção. Inclusive, o SUS disponibiliza os testes rápidos gratuitamente nos postos de saúde, sem burocracia nenhuma, é só chegar lá e fazer e você pode descobrir se você não é um desses casos que está sem sintomas e está transmitindo, talvez até sem saber. E o ideal é a prevenção mesmo. Pesquisadores da UFMG conseguiram desenvolver um tônico tecnológico livre de efeitos colaterais para a queda de cabelo. 42 milhões de brasileiros se queixam desse problema. Com um aparelho de aumento, é possível perceber fios mais finos que o normal. Sinal claro do início de uma alopécia, o nome técnico que se dá a dezenas de tipos de queda de cabelo, o que inclui a calvície. Homens e mulheres podem ter queda, mas é comum no público masculino o topo da cabeça mais ralo, em diferentes níveis. A alopécia é igual a queda de cabelo. Tá? Hoje na literatura médica existem mais de 20 tipos de alopécia. E a calvície é a alopécia androgenética, então é aquela queda de cabelo que é herdada geneticamente. Tem a calvície masculina e a feminina. Ela não acontece da noite para o dia, né? Os cabelos vão afinando no decorrer dos anos. Por isso, quanto mais cedo você começar a tratar, mais chance você tem de manter seus cabelos. No Brasil, mais de 40 milhões de pessoas reclamam de algum nível de queda de cabelo. E a prevalência da calvície em homens adultos chega a 50%. Eu infelizmente não escapei. E não é de hoje que se busca soluções para isso. Medicamentos existem, mas alguns têm efeitos colaterais. Aí entra a expertise dos cientistas, que se desdobram nas bancadas das universidades para minimizar esses efeitos. O trabalho da farmacêutica Ana e dos colegas da Faculdade de Farmácia da UFMG acaba de ser lançado no mercado. Ao todo, foram quase 20 anos de estudos para chegar a uma fórmula sem reações adversas. O tônico Endicalve usa nanotecnologia para preservar e fortalecer a base do fio de cabelo, retardando a queda e aumentando o volume. De acordo com a pesquisadora, os ensaios clínicos comprovaram eficácia de 70% ao longo de 90 dias de tratamento. Basta aplicar poucas gotas no couro cabeludo diariamente. Os resultados clínicos mostraram que após o tratamento, o grupo que recebeu o produto teste, houve uma redução na queda dos fios e um aumento na densidade dos fios de cabelo. As nossas perspectivas, é conduzir outros estudos clínicos, para poder aprimorar os que já foram feitos, e segmentar o público-alvo. É mais uma patente registrada pela universidade,
e a fórmula passou a ser produzida por esse laboratório em Contagem, na região metropolitana. Parte do faturamento será revertida para outras pesquisas da UFMG. A ciência, ela é pautada, né, para o conforto da sociedade. A ciência é realizada dentro da faculdade, mas ela deve servir à sociedade. Então, é muito orgulho produzir, né, desenvolver um produto dentro da UFMG e levar esse produto para melhorar a autoestima das pessoas. O médico pondera que o efeito colateral mais temido nos tratamentos com outros medicamentos é a queda do desejo sexual, algo que pode acontecer com apenas 2% dos pacientes. Fundamental é o acompanhamento especializado, seja qual for o tratamento escolhido. Procurar um profissional qualificado para esclarecer o seu quadro de queda de cabelo, que às vezes nem é calvície, é outro tipo de queda de cabelo. Tem como a gente estabelecer isso com exames de imagem e aí fazer um tratamento adequado para o seu caso, tratamento individualizado. O seu é diferente do meu, que é diferente do meu pai, e aí para ter uma resposta melhor. Para quem já está aí com poucos cabelos, né? A expectativa, a esperança é de que um dia saia um tônico, né? Inventem um tônico que faça nascer novamente. Mas claro que um avanço tecnológico desse para poder barrar a queda de cabelos é sempre bem-vindo, inclusive pelo fato importante, né, que mostraram aí na reportagem, de ser um medicamento, né, um tônico que não vá causar transtornos para o paciente, né, que não vá dar impactos, não vai ter aí efeitos colaterais como tantos outros que tem, que acabam aí desanimando quem precisa utilizar. Isso é interessante. Agora, quem ainda já passou dessa fase, é bom contar como se fossem amigos, né? Poucos cabelos mais fiéis que permanecem aí. A gente faz um rápido intervalo aqui no NTV News. A seguir, você vai ver que após acidente de trabalho, o pintor está cobrando tratamento de saúde adequado para conseguir retomar atividades. E moradora do bairro Lagoa Grande reclama dos transtornos causados por moradores de rua. Um morador de Patos de Minas faz apelo para conseguir tratamento adequado de saúde. Ele sofreu acidente de trabalho há 3 anos e desde então não conseguiu se recuperar completamente e tem passado por dificuldades financeiras por não conseguir trabalhar. Carlos sofreu um acidente há 3 anos enquanto trabalhava. Desde então passou por uma cirurgia e ficou um período em repouso, mas teve que voltar a trabalhar. Eu sou pintor de obra, trabalho com letra. E no dia 5 de janeiro de 2020 eu fui fazer uma pintura na rua Zeca Mota. E é um serviço que não era para ser feito e tudo tocava na minha mente para fazer ele. Eu peguei, fui lá e fiz, de 1,5 metro, eu caí de uma escada. A escada, ela escorregou. E a escada veio, caiu sobre a minha perna e afetou meu ombro também. Além do salário da ex-esposa que vive com ele, Carlos recebe um auxílio de R$ 600 do governo. O problema é que ao voltar a trabalhar, por causa do esforço físico e da dificuldade de se locomover, o joelho da perna esquerda também começou a ser afetado. Consequentemente, tem ficado cada vez mais difícil conseguir trabalho e se recuperar da saúde. Fiquei de repouso uns 8 meses dentro de casa. Aí, como a mulher trabalhando sozinho para sustentar a casa, eu tive já tive bastante ajuda na situação que eu passei, entendeu? E muitas pessoas me ajudaram, hora nenhuma me deixou desamparado. Só porque quando eu vi que as coisas já não estavam do jeito que eu precisava, ficar dependendo dos outros, aí eu voltei a trabalhar. Só porque eu fazia um serviço que eu podia fazer, um serviço mais leve, um serviço baixo, porque eu não posso mexer com um serviço alto. Então, dali para cá, sempre fazendo aquele servicinho mais leve, correndo atrás. Já não é aquele serviço que eu tinha antigamente, que quando eu estava com saúde, eu não parava. Era serviço um atrás do outro. Hoje não, eu faço um servicinho hoje, fico um mês à toa. Entendeu? Então, a situação é essa aí. Se eu vou falar a questão desses 8 meses, dali para cá, esses 3 anos e 4 meses que eu estou parado, ele está se tornando década. O que ele pede é uma ajuda do poder público em dar uma atenção maior para o caso dele, de modo que ele consiga se recuperar de fato e possa voltar a ter condições melhores para seguir com a vida. O médico fala para mim ficar quieto, ficar de repouso, eu não dou conta, eu não posso. Eu não posso devido ao problema.
Entendeu? O problema em que sentido? Família tem que trabalhar com pouco que ganha. Uma criança de 11 anos, toda hora precisa das coisas. E eu tenho que fazer tratamento, e eu venho fazendo tratamento, e todas as vezes que eu vou na UPA, todas as vezes quando eu vou no posto de saúde, é só raio-x, e raio-x um atrás do outro. E sempre eu peço para eles uma ressonância, um ultrassom, e eles não falam nada. Então, para mim, tá difícil. Eu preciso de uma ressonância, algo completo, que mostre esse problema meu. Pois é, quem puder ajudá-lo, de alguma maneira, o telefone para contato é o 34 996 53 2963. Vou repetir, tá? 34 996 53 2963. Agora tem reclamação que vem do bairro Lagoa Grande, né, onde uma moradora se queixa dos transtornos causados por pessoas em situação de rua. A reclamação dos moradores do bairro Lagoa Grande vem da rua Maranhão. Pelas imagens é possível notar a quantidade de pessoas em situação de rua dormindo na entrada de um estabelecimento comercial. O problema é que a falta de higiene com o espaço tem causado transtornos aos moradores da vizinhança. Desde dezembro, que deu umas batidas lá na rodoviária, que o pessoal dos abrigos passaram por lá, eles começaram a migrar, mas vinha 1, 2, incomodava, mas não era tanto. Agora eles estão vindo muitos. Uma turma vai embora, a outra vem, outra hora tem 2 turmas. E incomoda bastante, porque é um comércio, a rua é movimentada. E assim, eles não têm higiene, não tem como. Tem uns que traz até barraca. A moradora conta que chegou a acionar a Polícia Militar e a Secretaria de Desenvolvimento Social para pedir uma providência, mas não obteve resultados. Conversei com eles, falei para eles ir para um abrigo, procurar um assistente social. Diz eles que não dá certo. Mas aí um até foi grosseiro, falou que a rua era pública. Eu falei, não, a rua é pública, mas aqui é meu. Então, não é só rua, porque aqui está em frente o estacionamento, o comércio. E o pessoal está reclamando, porque fica com mau cheiro, fica sujo. Até nos apartamentos que são em cima, o pessoal está reclamando. Eu não sei o que fazer. Recorri e pedi ajuda. Eu já fui na polícia ali na rodoviária, eles disseram que não podem fazer nada. Já fui no abrigo, nós vamos lá e convidamos, mas se eles não quiserem vir, não tem jeito. Sem saber mais o que fazer, ela procurou a nossa equipe para pedir ajuda, não só para que os moradores deixem o local, mas também para que o poder público possa dar uma orientação maior sobre o que pode ser feito a respeito. Eu estou apelando. Agora, se a prefeitura também quiser me autorizar a pôr uma grade aí, para mim vai ser bom, porque quando construiu, exigiu que deixasse afastado desse jeito. Que tinha que ter, porque ia ser um outro comércio, que tinha que ter estacionamento. Agora o estacionamento virou problema. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. O NTV News volta amanhã. Obrigado pela companhia e até lá.